a nossa Bíblia no livro do Levítico, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Deus colocou esta palavra no meu coração, onde nos vai falar sacrifícios que agradam a Deus. Livro do Levítico, capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Quem abriu, diga amém. A palavra do Senhor, ela nos fala dos holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Até aqui, irmãos. Eterno e soberano Deus, eterno e soberano Pai, ó Senhor, desde já te agradeço mais uma vez, meu Senhor, pela oportunidade me concedida, meu Senhor, Senhor, pelos pastores deste ministério, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor Espírito Santo, a compreender mais e mais da Tua palavra. Que através desta palavra, Senhor, possa haver um ensino, meu Pai, poderoso, Senhor, não só para a minha vida, mas para a vida de cada irmão nesta noite, em nome de Jesus, ó Senhor, e amém. Meus queridos e amados irmãos, o livro de Levíticos é um livro pós-exílico. É um livro que nos traz uma revelação pós-exílica, ou seja, depois que o povo de Israel ele é resgatado de um jugo pesado, depois que o povo de Israel ele é resgatado do Egito, onde esteve cativo durante 400 longos anos. Este povo escolhido por Deus, ele estava cativo, ele estava aprisionado, estava a sofrer uma dor imensa, uma dor atroz, uma dor que os homens na terra, muitos, talvez nunca tivessem conhecido, porque este povo, ele estava a ser com um jugo tão pesado, que os pais viam filhos a serem escravizados, viam os seus netos a serem escravizados e também eles a serem pesados nas suas vidas, ou seja, o sofrimento ele não deixava de aparecer a um povo que era escolhido por Deus. E no meio deste povo é levantado um homem, Moisés, e Moisés ele é levantado, é escolhido por Deus, é chamado por Deus e é levantado para resgatar aquele povo das garras de Satanás, das garras dos egípcios, por assim dizer, para que viessem a eles também a servir ao Senhor. Este povo que foi resgatado do Egito, ele é levado por Moisés, que foi chamado por Deus, levado para vir a aceitar a Deus, vir a reconhecer quem de facto era Deus. E ele é levado para atravessar o mar. E ao atravessar o mar, ele está no deserto. E ao estar no deserto durante 40 longos anos,
ou seja, chamada em um só dia, mas o povo que não se esquecia do Egito, que não se esquecia do seu passado, e começa a olhar para o seu passado e a lembrar-se daquilo que eles tinham feito, daquilo que eles tinham nas suas vidas, e começam a buscar a outros deuses, a adorar a deuses que não eram deuses verdadeiros, e a não reconhecer quem tinha chamado aquele povo. Cerca de 3 milhões de homens e mulheres, jovens e crianças estavam e caminhavam no deserto, e é então que Deus, ele fala com Moisés e diz a Moisés para que haja uma forma de aquele povo se achegar ao nosso Deus. E para se achegar ao nosso Deus, por ser um povo pecador, porque a Bíblia nos fala que não existe um só justo na terra e que todos somos pecadores aos olhos de Deus. E como somos pecadores aos olhos de Deus, tem que haver uma forma de nós pagarmos sobre os nossos pecados. E naquele tempo, os pecados, no tempo de Levíticos, no terceiro livro do Pentateuco ou da Torá, esses pecados eles eram pagos com sangue, e com sangue de animais, ou seja, uma tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando um animal ele era dado em sacrifício, ou seja, no livro de Levíticos havia 5 tipos de sacrifícios que o povo de Deus ele fazia para Deus, para agradar a Deus, ou para pagar sobre os seus pecados, ou também como oferta por agrado a Deus. Ou seja, os homens, através dos seus pecados, eles tinham que de alguma forma pagar ou dar em reconhecimento para resgatar o seu pecado, ou se não fosse através do pecado, agradecer a Deus de alguma forma. Havia 5 tipos de sacrifícios que os homens àquele tempo eles davam a Deus, ou seja, através do holocausto, através da oferta de manjares, através da oferta pacífica, através da oferta pelos pecados, ou a oferta pela culpa. 5 tipos de ofertas elas eram dadas a Deus, aos quais Deus ensinou a Moisés, para que Moisés pudesse ensinar ao povo, para que ele dessa forma ele pudesse resgatar os seus pecados aos olhos de Deus. De alguma forma, o povo ao pecar, ao se afastar de Deus, ele tinha que, de alguma forma naquele tempo, pagar. E o pagamento era feito com sangue, e com sangue de animais inocentes. Já nesse tempo havia um plano de redenção da parte do nosso Deus, um plano de salvação, que tudo apontava para a vinda de Cristo, tudo apontava para o derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então eram ofertados animais, podiam ser ofertados bois, vacas, bodes, ovelhas, dependendo do tipo de pecado que houvesse. Deus mandava dar um determinado tipo de animal e resgatar os seus pecados através do derramamento de sangue daquele animal inocente. Também poderia ser para os mais pobres através de pombas ou rolas, porque eles, sendo eles mais pobres, teriam também que sacrificar a Deus de alguma forma. Porque o sacrifício era feito àquele tempo através do derramamento de sangue de animais. Porque o sacrifício era feito pelo simples facto de que nós, sendo pecadores, e que a humanidade, ela sendo pecadora, de alguma forma ela vai ter que resgatar as suas vidas, colocar-se em posição diante de Deus em santidade. Porque o nosso Deus, sendo um Deus santo,
Ele quer levar constantemente o povo à santidade. E já naquele tempo ele tentava fazer que de alguma forma o povo se colocasse diante dele em santidade, na presença de Deus. O mal pode ser perdoado, os pecados da humanidade, os pecados dos homens, os pecados das mulheres, eles podem ser perdoados, eles poderiam ser perdoados àquele tempo. É evidente que sim. Os pecados aos olhos de Deus, eles são abomináveis, mas o homem, se colocando diante de Deus e na presença de Deus, apresentando-se de alguma forma, não de mãos vazias perante Deus, é evidente que Deus, de alguma forma, apresentando este plano de redenção, de alguma forma, Deus ajudaria para que esse mesmo povo se pudesse apresentar de alguma forma santo. A oferta, por exemplo, de holocausto seria um ato voluntário a Deus, expiação pelos pecados involuntários e uma expressão de devoção, compromisso e completa entrega a Deus. Porque o pecado não é simplesmente algo exterior, é uma enfermidade dos vivos que afeta cada parte do ser humano. Ou seja, o pecado, a oferta, o sacrifício, ela era dada em princípio por causa de um pecado do ser humano. E por causa do pecado do ser humano, o pecado não é exterior, ou seja, pode-se ver exteriormente, mas Deus, que é infinito em sabedoria, Ele nos vê interiormente e Ele sabe que o nosso pecado, Ele nos pode levar à morte, Ele nos pode levar de alguma forma a perecer diante dEle, diante de Deus. É por isso que Deus, em Levíticos, no livro de Levíticos, Ele ensina para que os seus filhos, eles de alguma forma viessem-se a voluntariar para expiar os seus pecados, ou através de animais, ou também através também de vegetais que também davam a Deus, ofertas voluntárias a Deus. Oferecer é uma dádiva que os israelitas fiéis traziam a Deus a fim de se poder aproximar dele e desfrutar da sua comunhão e da sua bênção. Ou seja, a oferta seria para que o pecador, de alguma forma, ou o ofertante, que assim desejasse, se pudesse chegar a Deus e receber a comunhão do Pai, a comunhão de Deus, e receber dessa forma também as bênçãos do nosso Deus. Eu agradecia que alguém abrisse em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, de seguida Hebreus 10, 8, um outro irmão ou irmã, Hebreus 9, 13, 14, e um outro irmão, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Por esta ordem, se puderem ler, agradeço. Hebreus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Estamos a falar de sacrifícios que agradam a Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Até aqui. O plano de Deus, Deus tem um plano para a humanidade. A forma como Deus ensina ao seu povo a se sacrificar animais através do derramamento de sangue de animais inocentes, tudo
tinha um propósito de Deus, uma redenção, de salvação da própria humanidade. Ou seja, uma forma de nós nos podermos santificar e através da forma como nós nos santificássemos, nos pudéssemos chegar a Deus. Muitas vezes os homens não compreendem o porquê de Deus dar oferta de animais e através desses animais haver um derramamento de sangue. Mas tudo tinha um propósito, e o propósito era que através dessa forma se viesse a conhecer o verdadeiro pensamento de Deus, que seria através do verdadeiro Cordeiro que um dia se iria sacrificar por cada um de nós, Jesus Cristo de Nazaré. Ao sermos imitadores de Deus, devemos pura e simplesmente obedecer à palavra de Deus e manter a nossa fé na cruz de Cristo. Ou seja, através de nós nos chegarmos a Deus, voluntariarmos-nos para expiarmos os nossos pecados, de alguma forma se apresentaria a nós a verdadeira redenção da nossa salvação, o verdadeiro Cordeiro que nos iria salvar, que através da cruz, Jesus Cristo de Nazaré, um dia que se entregaria por cada um de nós e se entregou na cruz de livre e espontânea vontade, conforme aqueles cordeiros, aqueles animais, eles eram levados para o matadouro, conforme aqueles animais, eles eram degolados e o seu sangue era derramado, era aspergido no santuário, no lugar santíssimo, e era aspergido também sobre o povo. Haveria Jesus Cristo de Nazaré, que um dia derramaria o seu sangue de livre e espontânea vontade por cada um de nós. Jesus Cristo que um dia se entregou, Jesus Cristo que um dia foi levado ao matadouro, Jesus Cristo que um dia abriu os seus braços de livre e espontânea vontade e deixou-se matar e molar apenas para que nós pudéssemos obter a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Que algum irmão abra em Hebreus 10, versículo 8. Tendo dito acima, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Amém. Paulo ele escreve aos Hebreus e diz que os sacrifícios de animais não poderiam purificar o pecado. Os sacrifícios que eram dados através dos animais, eles eram insuficientes. É por isso que foi necessário Jesus, ao se entregar na cruz, ao se entregar no Calvário por cada um de nós, o seu sacrifício, ele pudesse de uma só vez abranger todos os pecados da humanidade. Porque o homem no Antigo Testamento, ele pecava. Cada vez que ele pecava, na multidão dos seus pecados, ele teria que sacrificar, matar, imolar, queimar, dar de alguma forma algo como cheiro suave às narinas de Deus. Mas através de Jesus, Paulo nos fala que através de Jesus, um só sacrifício seria suficiente por cada um de nós. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Algum irmão que possa ler em nome de Jesus? Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa
consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Na Torá, o sacrifício de animais ele só poderia limpar a imundície cerimonial. Apenas o sangue de Cristo, ele pode limpar todo o pecado na terra e todo o pecado do homem. É por isso que, se nós, muitas vezes nós pensamos o porquê de nós não compreendermos a Deus e não compreendermos os seus pensamentos. De facto, ainda bem que nós não compreendemos, nunca compreendemos na sua grande totalidade o que Deus de facto Ele quer para cada um de nós, porque nós poderíamos estragar a nossa vitória, porque Deus, ao estar a ensinar no Antigo Testamento uma forma de daquele povo se limpar do seu pecado, e Ele chega ao Novo Testamento e vimos que um Jesus vivo, um Deus vivo que se oferece diante do seu Pai, com a autorização do seu Pai, para que através do seu sangue de Cristo, os pecados da humanidade, eles pudessem vir a ser limpos. Para que, por isso, se Jesus se ofereceu a si mesmo, sem mancha. Quando Deus ele pedia um animal sem mancha, para ser levado ao sacerdote, para que o sacerdote ele pudesse, de alguma forma, levar aquele pecado a Deus, para que Deus ele pudesse perdoar o seu povo. Mas desta forma Jesus, se imolando a si próprio, ou seja, morrendo, se sacrificando, sendo cordeiro sem mancha, em um único só ato, em um só sacrifício, Ele faz a redenção de todos os pecados de toda a humanidade. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, 6. Amém. A palavra do Senhor, Ele diz que aquele que estiver nele também deve andar como Ele andava. Deus, Ele sempre teve um propósito para cada um de nós. A Igreja de Cristo, nós como seres humanos somos todos pecadores. E a Igreja de Cristo, ela não é isenta, porque nós somos de origem pecadora, de origem pecaminosa, através de Adão. E Deus tem um plano de tal ordem de salvação para a humanidade, um plano que nós tantas vezes desejaríamos compreender, desejaríamos nos compreender nas nossas mentes o que de facto Ele quer para nós. Mas Deus, o que Ele quis e quer para nós é que nós venhamos a obter a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Que nós de alguma forma nos possamos santificar e que de alguma forma, ao termos algum pecado que nós tenhamos ou que venhamos a ter, levemos a Deus em sacrifício suave, em adoração a Deus. Sacrifícios que agradam a Deus é muitas vezes nós reconhecermos os nossos pecados, é muitas vezes nós reconhecermos as nossas fragilidades, é muitas vezes nós reconhecermos que nada somos de um Deus tão poderoso como é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. É muitas vezes sacrificarmos e levarmos a Deus as nossas próprias vidas, levarmos a Deus as nossas próprias iniquidades e reconhecermos que nada somos e que para isso temos que tantas vezes reconhecer os nossos erros. Eu li em um trecho um homem que na Segunda Guerra Mundial ele era um norte-americano e ele lançou
milhares e milhares de toneladas de bombas sobre Laos, bombas incendiárias. E quando ele lança aquelas bombas incendiárias, milhares e milhares de vidas elas foram fulminadas, milhares e milhares de sonhos eles foram destruídos, vidas foram ceifadas da face da terra. E quando passa a guerra e uma análise da sua vida, ele, no seu pensamento, ele pensou que não poderia vir a ser salvo por causa dos pecados, por causa dos seus muitos pecados, porque ele, no seu pensamento e com razão, ele ceifou milhares de vidas. Foram muitos os homens que durante a Segunda Guerra Mundial, ou há centenas, milhares de anos atrás, de alguma forma eles ceifaram vidas, foram pecadores nesta terra, e que de alguma forma eles tiveram que aspergir os seus pecados, ou de alguma forma reconhecer o seu erro diante de Deus. E este homem, ao estar a fazer esta autoanálise, ele reconhece que era pecador e reconheceu dentro de si mesmo que era pecador. E a pergunta que eu faço: poderá um homem que ceifou milhares de vidas ser salvo por Deus? Poderão homens que cometem atrocidades nesta terra, homens ou mulheres que são pecadores, reconhecendo o seu erro, serem salvos? Poderão homens e mulheres que de alguma forma se magoam aos seus familiares ou amigos, ou mesmo pastores também aos seus congregados, ou as ovelhas aos seus pastores, de alguma forma reconhecendo os seus pecados, levando os seus pecados neste momento a Jesus, serem perdoados? Eu lhes digo que sim, que se levarmos e reconhecermos os nossos pecados diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que de alguma forma derramou o seu sangue na cruz, que aspergiu o seu sangue sobre a terra, e nós reconhecendo, poderemos ser salvos. Assim como no Pentateuco, aqueles homens ensinados por Deus, ensinados por Deus, Criador dos céus e da terra, através de Moisés, ele ensinou aquele seu povo a levar o máximo de santidade possível diante do altar, sacrificando animais, ou seja, dando o melhor que tinham de si, das suas fazendas, levando para diante do altar, sacrificando, eles poderiam ser salvos. Assim, da mesma forma, levando os nossos pecados, a humanidade levando os seus pecados diante de Jesus, a humanidade levando o pecado que traz muitas vezes, que atrapalha o seu ministério, que atrapalha a sua vida, que atrapalha o seu crescimento, levando diante de Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, com certeza, através do sangue de Cristo, se poderá ser salvo. São sacrifícios que agradam a Deus. São milhares e milhares de sacrifícios que podem ser feitos diante de Deus para que nós possamos de alguma forma crescer espiritualmente, crescer como homens, crescer como mulheres, ser ensinados através da palavra de Deus para que possamos vir a ter uma vida mais santa, mais reta, mais digna diante de Jesus. Eu, ao estar a falar de pecados, de sacrifícios, eu não estou de alguma forma a apontar, seja quem for, longe de mim. Seria a primeira pessoa a apontar, seria a mim mesmo, porque eu sou pecador, eu reconheço que sou pecador, sou ser humano, o homem é falho, o homem de alguma forma tem um pensamento indigno, um pensamento menos digno diante de Deus. E se nós somos pecadores, temos que reconhecer que somos pecadores, levar a Jesus, para que Jesus de alguma forma possa se agradar do nosso sacrifício, da nossa pureza. A nossa pureza muitas vezes
ela pode ser através de pensamento, mas ela muitas vezes ela tem que ser levada diante de Jesus. Um reconhecimento sincero da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, daquilo, da nossa pequenez como seres humanos. O mundo lá fora, se reconhecesse a sua fragilidade, se reconhecesse a sua pequenez, se reconhecesse o quanto é pecador, se reconhecesse que deve dar sacrifício de alguma forma a Deus, reconhecendo que só através de Jesus há a verdadeira salvação e a verdadeira redenção do ser humano. Porque a nossa caminhada na terra, menor ou maior, dependentemente dos anos que nós caminhemos aqui na terra, de alguma forma, o ser humano, ele ao caminhar, ele peca, mas de alguma forma nós temos que pedir constantemente perdão a Deus, estar em comunhão com Deus, nos santificarmos, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, chamando a atenção de alguma forma de Deus para nós que somos tão pequeninos, que não somos nada, nunca fomos nada e não seremos nada a não ser que nós de alguma forma reconheçamos quem nós somos. Esta foi a palavra que Deus me deu nesta noite, não com a intenção de denegrir alguém ou chamar a atenção de alguém, mas se a palavra de Deus ela está na Bíblia, é porque ela de alguma forma ela vai ter que ser plantada em algum coração. É porque de alguma forma Deus quer que nós ouçamos o que Ele fala através da Bíblia. E hoje é culto de ensino. Jamais eu atacaria se fosse quem fosse. Não é essa a minha intenção. A minha intenção nesta noite é ensinar a palavra de Deus, o melhor que Deus me ensinou a mim. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.